Fala pessoal, beleza? Para testarmos uma aplicação, podemos usar três tipos diferentes de testes, conforme ilustrado nessa pirâmide. Observe que os testes unitários estão na parte inferior da pirâmide de testes. E isso ocorre porque, geralmente, os testes unitários são escritos e executados antes de qualquer outro código de teste. Portanto, o primeiro tipo de código de teste são os testes unitários e, geralmente, você implementará muito mais testes unitários para sua aplicação do que qualquer outro tipo de teste. Além disso, os testes unitários são os mais rápidos entre os três tipos de testes. Isso ocorre porque os testes unitários não precisam se conectar a um banco de dados e não precisam enviar requisições HTTP e aguardar a resposta. O próximo tipo de teste que você pode ter que implementar são os chamados testes de integração. Os testes de integração são muito semelhantes aos testes unitários, exceto que nesse caso não usaremos mocks nem fake objects. Ao invés dos objetos reais, o método que você está testando realmente enviará a requisição HTTP ou manipulará registros no banco de dados se necessário. Nesse caso, quando o teste passa, temos certeza de que o método que estamos testando funcionará bem quando for integrado a outros sistemas externos. Diferentemente dos testes unitários, nos testes de integração, se o seu método precisar acessar um banco de dados ou se o teste unitário precisar enviar uma requisição HTTP para um web service ou uma API remota, nós não usaremos objetos fakes ou mocks. O nosso método usará uma conexão real com o banco de dados ou enviará uma requisição HTTP real e processará uma HTTP response real que obtiver como resposta. Por precisarem se comunicar com outros sistemas internos ou externos, os testes de integração são executados mais lentamente do que os testes unitários. O próximo nível de testes com os quais poderemos trabalhar são testes automatizados de ponta a ponta ou end-to-end testing. Ao executarmos os testes end-to-end, como o próprio nome diz, testaremos a funcionalidade do software do começo ao fim. Por exemplo, se estivermos criando uma aplicação mobile ou uma página web, talvez seja o caso de implementar testes de interface automatizados. Esses testes testarão as funcionalidades da nossa aplicação invocando cliques do usuário e inputs de campos e avaliando se essas ações produziram os resultados esperados. Os testes automatizados end-to-end são executados ainda mais lentamente e o número de testes end-to-end que criamos será muito menor do que o número de testes unitários. Nesse curso, nós não abordaremos os testes end-to-end, mas você conhecerá todos os fundamentos necessários e, se quiser implementá-los, não terá grandes dificuldades. Bom, por essa aula é isso. Na próxima, a gente continua. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Java Unit Testing com Spring Boot 3, TDD, JUnit 5 e Mockito. Domine testes unitários de integração para apps Java e Spring Boot 3 com JUnit 5, Mockito, Test Containers e TDD. E dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.